Olá pessoal, boa noite, eu sou o professor Mazei de Química. A gente está aqui para bater uma bola hoje sobre o Enem, discutir umas coisas legais do que rolou na última prova, tipo assim, fica ligado, tem um foco e isso que é importante para a gente, tá ligado? Então são umas questões muito bacanas para você, uma sobre radioatividade, que é um assunto importantíssimo, e uma outra que é interessante sobre reações orgânicas. Vamos bater um papinho, vamos conversar legal e qualquer dúvida, você sabe, a gente está ao vivo, é só perguntar, tá bom? Vamos lá galera, a primeira questão é a seguinte. A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Olha só, galera, como é que é importante. Eu vou parar o enunciado aqui. Deixa eu pegar uma caneta de uma cor bacana para a gente. Já vou parar o enunciado aqui para você ver o seguinte, qual é o importante desse texto? É muito importante nas questões do Enem a tua consciência do eu estou lendo, eu estou entendendo. Ele fala em reação em cadeia, e esse é o grande mote para a gente entender a questão. Repara a frase de novo, ó, com o leque da reação em cadeia. Isso é um poema de Carlos Drummond de Andrade, né, em Poesia Completa e Prosa, Rio de Janeiro, e ele diz o seguinte, nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia, porque e aí o Enem vai querer que você complete essa frase. Pois muito bem, gente. O que é importante você saber em termos de reações nucleares, as reações da radioatividade? Duas reações são importantes, são os focos da gente, tá? Uma reação é a fissão nuclear e a outra é a fusão nuclear. Repara que os termos se parecem. Quer um conselho? Corre para o português, Lúcia Débora, Marquinho, Torres, nós estamos juntos aí com o português para isso. Fissão, o que é fissão? Quebra, né? Vamos pegar um exemplo? O jogador X fissurou a perna, o jogador X quebrou a perna. Então, fissão é quebra. Começa pensando nisso. Na reação de fissão nuclear, o que acontece é que você tem um átomo grande, que tem uma massa grande, e você bombardeia aquele átomo. Você dá uma pancada naquele átomo com partículas pequenas e com grande aceleração e energia. Esse átomo grande, então, ele se parte em pedaços menores, como se fosse um copo, né? Jogou um copo, plá, no chão. O copo era maior e ele vai formar pedaços menores. Fissão do copo. Tá ligado? Então olha que barato como é que é a fissão. Dá uma olhadinha para você ver o que eu trouxe para você. Fissão nuclear. Um átomo pesado se quebra em fragmentos menores, liberando grande energia. Gente, repara para cá, pessoal, que barato. Olha, o átomo de urânio, ele tem massa de 235, tá vendo? E ele, então, é bombardeado por um nêutron acelerado. Essa foi a reação que o próprio Enem citou, que é o urânio. Eu aqui, então, peguei um exemplo de uma reação de fissão do urânio. O urânio é bombardeado pelo nêutron e o urânio produz novos dois átomos. Em geral, pessoal, esses dois átomos são um metal alcalino terroso e um gás nobre. Só que esses dois átomos têm massas menores, tá ligado? Menores em relação ao urânio que deu origem a eles. Então, olha que bacana que fica. O urânio que tinha massa 235 se transforma, ou seja, é bombardeado e produz bário 142. Repara que a massa é menor que o 235. E criptônio 91. E o bacana, gente, ainda produz 3 novos nêutrons, tá? Só lembrando para você uma coisa interessante, você não pode esquecer da lei de Soddy e Fajans. O que essa lei diz, gente? Aquela soma das massas, não sei se você está lembrado. Não é da questão, mas aqui no QG a gente tem assim, cada vez que a gente faz uma questão de Enem, cada vez que a gente se prepara para o Enem, a gente procura pegar assim, o embasamento do conteúdo. Se você for ver todas as nossas aulas, são assim, a gente procura o embasamento até chegar naquela questão. E olha esse embasamento que bacana que é a lei de Soddy, gente, que é a primeira lei da radioatividade. Se você somar aqui 235 com 1, vai dar 236. Se você fizer a mesma coisa do outro lado, também vai dar 236. A mesma coisa embaixo. Se você fizer aqui, ó, 0 com 92, dá 92 isso aqui, não é? Quando você olha do outro lado, 56 com 36, e aqui 3 vezes 0, isso aqui também vai dar 92. Repara, o lado de cá é igual ao lado de cá, reagente igual a produtos, tanto nos números atômicos quanto nas massas atômicas, tá bom? Então, gente, o que é importante ver? Que o urânio produz nêutrons depois da fissão, e essa produção de nêutrons, gente, que irá provocar novas reações com outros átomos de urânio, e é isso que nós vamos chamar de reação em cadeia. Só para você ter noção, pessoal, foi isso que aconteceu em Hiroshima, né? Em Nagasaki. Uma ele usou plutônio e na outra ele usou urânio. Mas é essa reação que acontece, o bombardeio de um átomo pesado por partículas aceleradas. Mas, ei, poxa, eu queria entender
o que, que é a fissão nuclear? A miúde, com detalhes. Vamos dar uma olhada nessa reação, que barato, gente. Ó, é assim, você tem aqui, então, um átomo de urânio, tá vendo? 235,92. E essa partícula aqui, que é o nêutron 10. O nêutron colide com o urânio. Olha que barato, gente. Ele produz dois novos átomos mais leves, tá vendo? Que aqui ainda estão juntos, ó, mas aqueles se separam em criptônio e em bário, tá vendo? Produziu dois novos átomos. E o interessante, gente, surgem aqui três novos nêutrons. Olha que barato. Tal qual o Mazeizinho tinha mostrado aqui nessa reação. Entendeu, gente? E aí é que é o grande barato dessa reação e por isso que ela se chama em cadeia. Sabe por quê, gente? Olha só, deixa eu desenhar aqueles meus desenhos mal desenhados, quem aqui do QG já sabe, mas são desenhos bem intencionados. Ó, então um átomo de urânio é bombardeado por um nêutron, certo? Aí produz o quê? Três, não, então olha só, um átomo de urânio, ele é bombardeado por um nêutron. O nêutron vem aqui e bombardeia esse átomo de urânio. Ele se quebra em átomos menores, e produz novos três nêutrons. Você sabe o que esses três... Deixa eu apagar aqui que esse espaço não ficou legal e não ficou didático para você entender. Só um minutinho que Caio está falando que Júlio Felizardo fez uma pergunta. Júlio, peraí que eu estou te ouvindo. Fala, Caio. Ah, Júlio, só um minutinho. Mas aí, por que não é a letra A, que é a grande energia, quantidade de calor? Deixa eu só dar uma olhadinha, dar uma explicaçãozinha, eu já falo contigo, Júlio. Fica ligado aí. Então, olha o que acontece. O nêutron, gente, bombardeia o urânio e produz três novos nêutrons. O que esses três novos nêutrons vão fazer, gente? Acertar um novo átomo de urânio. Cada um deles vai acertar um novo urânio. Tá vendo isso, Júlio? E aqui o que vai acontecer? Quando acertar um novo urânio, produzirá o quê? Três novos nêutrons em cada um. Tá dando para você perceber a cascata começando? Ó? Aí um nêutron aqui, outro nêutron aqui. E cada nêutron desse vai fazer o quê, pessoal? Cada nêutron vai atacar um novo urânio. Tá vendo? Um novo urânio. E aí, de novo, três novos nêutrons. Ó. Isso aqui, então, vai crescendo como se fosse uma pirâmide, gente. Ó. Esse aqui vai mais três nêutrons. Está até embolando já, mas acho que você em casa já entendeu, né? E você vai ficando com aquela reação em cadeia, tá vendo? Ó? Cada vez produzindo três nêutrons. E é por isso que quando, por exemplo, a bomba de Hiroshima foi explodida, não se explode uma bomba atômica, infelizmente, né, perto do alvo. Ela se explode a uma altura de um prédio de 10, 15 andares, porque aí o primeiro nêutron atinge um urânio e aquele leque vai se abrindo até fazer aquela devastação toda e a grande quantidade de energia. Daí, então, o nome, a reação em cadeia, a reação de fissão nuclear, tá, Júlia? Beleza, bacana. Então, o que é importante a gente entender aqui? Que a energia liberada na fissão, gente, de 1 grama de urânio, por exemplo, 235, equivale à queima de 6 toneladas de carvão. Cara, 6 toneladas de carvão não cabe nesse estúdio aqui, entendeu? Então é muita coisa que libera, né? O plutônio libera 20% mais energia que o urânio ainda, tá, gente? Bem, e o que é a fusão nuclear, já que a gente falou da fissão nuclear? A fusão nuclear é o seguinte, é aquela reação que acontece no Sol. Dá uma olhada para mim. O Sol, ele nada mais é do que um plasma onde ocorrem reações de átomos de hidrogênio se fundindo em átomos de deutério, e de trítio e que chegam a hélio. Olha que barato isso. Mas ei, eu não estou entendendo qual a diferença da fissão para a fusão. É o contrário. A fissão, tu tem um átomo pesado, você dá uma pancada. Ih, você viu isso? Eu dei uma pancada mesmo, Caio. Até meu microfone. Peraí, gente. Então, você dá uma pancada no átomo de urânio com o nêutron e você quebra em átomos mais leves. Essa é a fissão, quebrou. A fusão é o contrário. Você pega dois átomos leves e transforma num átomo pesado. Tá ligado? Então, olha só que barato que eu tenho para te mostrar. Por exemplo, aqui, ó. Você tem aqui, no Sol acontece a fusão, né, gente? O Sol é onde ocorre a fusão nuclear. Repara, ó, tu tem o trítio e o deutério. Gente, só para quem não lembra, trítio é o hidrogênio com massa 3,1 e o deutério é o hidrogênio com massa 2,1, tá bom? E eles então se fundem, olha só, tá vendo? Ó? Eles se fundem dando o quê? O hélio, que é o hélio 4, 2, mais nêutron. Olha que barato. Isso aqui, ó, se você somar 3 com 2, dá 5. Se você somar lá 4 com 1, dá 5. A fusão é assim, você tem átomos leves, repara que a massa desse é 3, a massa desse é 2, são átomos menores e formam um átomo maior, tá?
A fusão nuclear de 1 grama de hidrogênio produz cerca de 9 vezes a energia liberada na fissão nuclear, ou seja, a fusão produz mais energia que a fissão de 1 grama de urânio. Tá? Ocorre em temperatura muito alta, coisa, olha só, de 10 milhões a 100 milhões de graus Celsius. É a reação que ocorre no Sol. A aplicação dela direta, gente, é que é em bomba de hidrogênio, tá? É necessário uma bomba atômica, né? Igual a de Hiroshima, para você iniciar uma fusão nuclear. Ou seja, precisa de muita energia. Bem, vamos à questão? Ah, não, deixa eu voltar a ela, peraí então. Aí a questão é assim, gente, ó. Ele dá o enunciado e ele quer saber o seguinte: o que é a reação de em cadeia, não é isso? Aí Júlio falou assim, ó. Mas é a letra A, fissão do urânio 235. Ocorre a liberação de grande quantidade de calor que dá continuidade à reação. Que dá quantidade à reação? Júlio, tu mandou muito bem, a tua pergunta é muito boa. Ela é da onde, Caio? De Aracaju. Alô, um abraço pessoal de Aracaju. Júlio, tu mandou muito bem. O problema é que quem dá continuidade à reação são os nêutrons. Deu para tu entender? É um nêutron produzido que bombardeia e forma mais 3, que forma mais 3, que vai aquilo em cadeia. Então não é a energia que gera isso, tá bom? Não é. Lúcia Débora, ó. Tá mandando beijo, Caio falou comigo, um beijo, muita saudade de você. E eu tenho que ir lá na Baruzo, hein, comer pizza, hein, vamos lá. Então, olha só, a letra B, fissão nuclear, tá vendo, gente? Faz sentido, a fissão tá correto, né? Ocorre a liberação de energia que vai desintegrando o isótopo. Veja bem, quem vai desintegrando o isótopo, gente, não é a energia, são os nêutrons que vão bombardeando. E a letra C, gente, fissão do urânio 235, ocorre uma liberação de nêutrons, entendeu, Júlio? Que bombardearão os núcleos do urânio. E a resposta, gente, é a letra C. Na letra D e na letra E, estão fora, né? Porque fusão e fusão não são os dois focos da nossa questão. Questãozinha muito legal, gente. E você viu que a gente procurou não só resolvê-la, mas como dar um panorama geral. Júlio, espero que você tenha entendido aí na tua casa, tá ligada? Tá maneiro? Qualquer coisa, se tiver mais dúvida, a gente aqui no QG fica de plantão o tempo todo no enem.com.br. Vai lá e, ó, gente, eu não entendi. Ou então, tô com dúvida ainda, a gente vai te ajudar, beleza? Bacana. Bem, agora a minha outra questão, gente, é uma questão de orgânica. A gente fala para você da reação de oxidação, né? Importante lembrar que essa questão, ela teve esses números nas provas, né? Na prova azul 60 e assim vai, tá? O permanganato de potássio, KMnO4, é um agente oxidante forte, muito empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como 1-fenil-1-propeno, tá bom? Gente, repara, ó, só para a gente lembrar a química orgânica, né? Ó, isso aqui tem 3 carbonos, tá vendo? Com 3 carbonos, como é que é o ritmo? O ritmo é assim, ó, met, et, prop, but, né? Então, ó, 3 carbonos, prop, com dupla ligação, isso aqui é o propeno. Preso aqui no carbono 1, você tem o fenil. Então, 1-fenil, 1-propeno. Bacana, galera? Bem, legal, mas aí, então vamos voltar ao texto. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como o 1-fenil-1-propeno, ilustrado na figura, o KMnO4, que é o permanganato de potássio, é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. Os produtos obtidos, tá, aqui faltou uma coisa no meu PPT, está representado na solução aquosa, ele quer saber quais são os produtos, tá, pessoal? Bem, assunto muito tranquilo que é a reação de oxidação enérgica. Agora, de alcenos, tá, pessoal? Agora, só é importante lembrar que alguns autores usam o permanganato, outros usam o dicromato de potássio, K2CR2O7, né? Outros usam o óxido de cromo. E outros simplesmente, gente, botam assim em cima da seta. Pega a setinha, isso aqui está em cima da setinha da reação, tá? E outros simplesmente botam assim, ó, oxigênio molecular, ou oxigênio nascente, tá bom? Ou molecular não, oxigênio nascente, ou oxigênio atômico. Em meio que costuma ser ácido. O que vai acontecer, gente? A reação de oxidação, ela é uma quebra enérgica que consegue romper a dupla ligação do alceno, tá bom? Eu olho para qual, Caio? Para da direita ou para da esquerda? Eu estou perdido. Para da direita, né? Obrigado, Felipe. Então, vai romper a dupla ligação do alceno. Vai acontecer mais ou menos assim, deixa eu só te dar um exemplo, tá? Ó, desenvolvendo a questão. Vou pegar uma outra questão qualquer, tá, gente? Ó, eu tenho aqui um alceno, CH3, CH, dupla, CH3. Não vou nem fazer em bastão, não, porque eu sei que muita gente está assistindo o QG e alguns não dominam o bastão.
Bacana? Então, o que vai acontecer? Quando você faz a reação de oxidação enérgica, e aqui, pessoal, nós podíamos ter permanganato, podíamos ter dicromato, isso costuma ocorrer em meio ácido, que é o ácido sulfúrico. E aí, uma coisa bacana, se fosse, por exemplo, KMNO4 em meio ácido sulfúrico, gente, essa mistura chamar-se-ia de ácido sulfúrico mangânica, mistura sulfomangânica. Alguns autores usam essa, de cromato de potássio, K2CR2O7, em meio de ácido sulfúrico. E aí a mistura iria se chamar sulfocrômica, tá? O que vai acontecer aqui? Deixa eu mudar de cor para ficar didático para a gente, pessoal. Vai haver a ruptura da dupla ligação. Ó, vai acontecer isso. Eu estou fazendo com outro exemplo para depois a gente fazer a questão junto, tá, pessoal? E aí, olha o que vai acontecer. Você vai dar uma pancada. Hoje minha aula é toda na pancada, né, amigo? Você vai dar uma pancada naquela ligação, vai quebrar a dupla e vai acontecer isso aqui, ó. Vai ficar assim, vê se você entende, ó. Acompanha comigo. Deixa eu botar roxo de novo para ficar didático. Ó, vai acontecer assim, ó. Vai ficar CH3, depois CH. Onde era a dupla aqui, vai ser quebrado, vai ficar assim, um pedacinho da dupla aqui, mais o outro pedacinho da dupla aqui e CH3. Você entendeu, gente? O que fez foi quebrar aqui e afastar esse cara para cá e esse cara para cá, beleza? Isso é um macete meu para ajudar em reação orgânica, que eu acho que o pessoal de casa tem muita dificuldade em reação orgânica. Aí eu criei esse macete. Aí o que você vai fazer agora? O nome é oxidação. O que vai entrar, gente? Oxigênio. Mas deixa eu botar de outra cor, porque você vai entender mais legal a nossa aula, né? Então, vai entrar oxigênio aqui e oxigênio aqui. Só um minutinho, deixa eu fazer uma paradinha aqui para ficar didático. Eu acho que você vai entender melhor se eu fizer assim, quer ver? Apaguei. Eu vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Mas eu acho que você vai entender melhor. Eu acho que tudo que faz você entender melhor é mais bacana. Repara só, eu vou botar assim a estrutura, ó. Vai ficar assim, ó, CH3. Tá vendo? Estou repetindo. Depois, C, o H para baixo e o pedacinho da dupla. Percebeu? Já do outro lado, gente, vai ficar assim, ó. Pedacinho da dupla, tá vendo? Aqui é CH2. Aqui é CH2. Vai ficar assim, ó. Pedacinho da dupla, depois C, H2, HH. O que vai acontecer com a oxidação? Eu acho assim você vai ver melhor. Foi por isso que eu mudei, tá, gente? Não estava errado, não. Você vai botar oxidor, vai entrar oxigênio no pedacinho da dupla. E vai entrar o oxigênio, sabe mais aonde, pessoal? No hidrogênio solitário. Mas aí, o que se chama de hidrogênio solitário, cara? Que esses esquemas aí, pô, só tô vendo aqui no QG, não tinha visto em sala. É assim, ó, gente. Repara que esse hidrogênio está solitário aqui, ó. Esse aqui não está solitário, tá vendo? Está acompanhado de outros dois. Mas esse aqui está solitário. Você vai colocar o oxigênio neles, ó, nos hidrogênios solitários, todos os que houverem, ó. E aí, olha que barato. Você formou, então, um ácido carboxílico, que é o etanóico. E você formou esse ácido aqui, gente, que no fundo é isso aqui. Deixa eu fazer uma seta e puxar uma alça aqui para ficar didático. Ó. É o H2CO3, que aqui quem é aluno do QG, Mazei já falou isso várias vezes na nossa aula. Sabe o que Mazei falou? O ácido carbônico é um ácido instável. Ao se formar, ele se decompõe em CO2 e água. Então, gente, esse ácido vai se decompor em CO2 mais H2O. Então, no fundo, na sua resposta, em vez de você colocar isso, você vai colocar tcum. Isso aqui, ó, CO2 mais H2O, porque a dupla estava na ponta. Vamos voltar à nossa questão para você ver? Olha que barato, gente. Aqui, então, na nossa reaçãozinha do Enem, repara, a dupla está aqui. E é ela que vai ser rompida, né? Lembra? Oxidação enérgica que acontece? Bom! Em câmera lenta. Vai romper a dupla. Olha que barato, gente, ó. E vai entrar o quê? Vai ficar um negócio assim, vê se não vai, ó. Vou fazer a oxidação com KMNO4 em meio ácido. Vai romper a dupla. Vai ficar assim, ó, o anel aqui. Vê se você vê que fofinho que ficou. Olha só. Depois, esse traço, tá ligado? E aqui vai ficar assim, ó, pedacinho da dupla. Não esquece que tem o hidrogênio sozinho aqui. Depois, mais outro pedacinho da dupla e para lá a ligação. Deixa eu apagar esses caras aqui que eles estão atrapalhando nossa aula. Sai daqui, amigo. Então, olha só, o que vai acontecer aqui, gente? Agora é que vai entrar o quê? Não esquece, tem hidrogênio aqui, né, gente? Ó, e tem hidrogênio aqui. Ah, mas e por que tem hidrogênio? Lembra, você que está em casa, o carbono tem que ter 4 ligações. Se você olhar aqui, esse carbono estava com 1,
2, 3. Então há um hidrogênio aqui. O que acontece agora? Na oxidação enérgica, vai entrar o oxigênio. Deixa eu botar de outra cor, cara, que tu vê melhor. Assim, essa preocupação minha é importante. Vai entrar o oxigênio aqui, no pedacinho da dupla, e o oxigênio no pedacinho da dupla. E aonde mais, gente? No hidrogênio solitário. Olha só. Formou então o quê? Formou o ácido. Como é que é o nome desse ácido aqui, gente? Ó, que tem esse radical aqui, hein? Ácido benzoico, tá bom? E esse cara aqui, Mazei, é o ácido etanóico, tá bom, gente? Que na linguagem nova, Lúcia Débora, você que está me vendo aí, não tem mais acento. Lucinha, sentiu a onda, né? Então, galera, ó, resposta a essa questão do Enem, letra A. Pessoal, cara, um barato tá contigo, um barato a gente fazer esse chega de moleza, acabou a moleza, vamos estudar, o QG tá aqui te esperando. E, cara, se você quiser mais, saber mais, a gente tem um curso completo te esperando, muito legal. E a gente criou o Foca, o Foca na Medicina, brother. Tu tem que ver esse curso. Quer fazer medicina? Você não pode fazer em outro lugar, tá bom? www.enem.com.br, eu tô lá te esperando. Valeu, galera, até a próxima.